capítulozinho aqui, começamos a comentá-lo na semana passada, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Então, esse aqui vai ser o comentário, a gente vai continuar nesse comentário, a cada um segundo as suas obras. Certo? Então, vamos lá? Faz a prece. Bondoso Pai, companheiros do plano espiritual que cuidam deste trabalho, sob a tutela de Dimas de Souza, agradecemos a vós, a Jesus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesta casa que tanto nos auxilia, neste momento que o nosso espírito tenha a oportunidade de mais uma vez aprender, ou mesmo fortalecer as lições que o Senhor mesmo nos ensinou. Cuide de cada etapa, de cada passo desse estudo, oriente o nosso companheiro Luciano, para que tenha as intuições necessárias, para que possa nos conduzir nesse estudo, ampliando o nosso entendimento e fortalecendo em nós a importância desse crescimento constante, porque somos espíritos em constante evolução. Cuide de cada um de nós aqui e de cada família a qual representamos. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Então, pessoal, continuando aqui no versículo, que ele é grande, Romanos 2, versículo 6, capítulo 2, versículo 6. Então, ficou para hoje mais 3 lições. A primeira delas está contida no livro Esperança e Luz, no prefácio desse livro. Esperança e luz. Então, a esperança é o estímulo com que a providência divina se usa, que ela usa, para nos ajudar no nosso crescimento e na nossa elevação moral. Ela é a força que nos faz compreender e nos auxilia a esperar. Então, ele vai trazer como analogia a semente, quando a gente pensa nela crescendo como árvore. Então, a semente, ela espera no embriãozinho, o embriãozinho espera no tronco, o tronco vai esperar na galhada, nas folhas, essa árvore vai esperar nos frutos, e os frutos novamente vão trazer sementes. Então, é um processo de crescimento, mas de uma espera. Ao mesmo tempo que acontece conosco, Nós, como espíritos aqui errantes, nós estamos sempre em aprendizado, nós vamos ser recebidos no plano espiritual como filhos pelos nossos pais, e aí nós esperamos que a paciência da nossa mãe nos geste, no ventre dela, e a gente espera no nosso nascimento que a infância venha, e na infância a gente espera a nossa juventude, na juventude a gente espera a adultez, na fase adulta a gente vai esperar a maturidade. E é na maturidade que a gente vai ter mais raciocínio, talvez mais possibilidades de crescimento, e sempre com esse impulso da esperança, à luz do livre-arbítrio, em que nós vamos fazendo escolhas, ou para elevação do nosso espírito, ou então para a gente sucumbir, se continuarmos no caminho do mal. A segunda lição, ela é intitulada Anotações Espíritas, e ela está contida no Portal da Luz, no 21º capítulo. E é uma lição muito bonita, que nos traz, que se nós fôssemos resumir a mensagem de Jesus, nós íamos nos basear em amar e servir. Resumidamente, essa é a missão
que Jesus gostaria que cada um de nós seguisse. Então, para isso, a gente deve amar sem exigências, buscar a compreensão sem condenar aquele a quem nós estamos observando e cultivar sempre o otimismo, mas não esquecendo que o caminho não vai ser fácil. O caminho vem de pedras, de tropeços, mas mais uma vez vamos usar aí da nossa esperança e do nosso otimismo. Importante lembrar, o mal sempre existe em forma de ignorância. E à medida que o espírito ele vai evoluindo, ele vai angariando essa condição de agir no bem. Então, não é uma condição estanque, né? Nós não precisamos pensar em que o espírito criado ele vai permanecer no mal, a menos que ele queira permanecer no mal. E para isso, né, plano divino perfeito, ele vai trazer amizades espirituais, a presença dos nossos mentores, para que nós tenhamos êxito nessa tarefa. E não nos esquecendo, né, que os mentores estão sempre ali conosco, mas eles esperam de nós as nossas atitudes. Num outro trecho aqui, muito importante, né, é pensar que no que diz respeito à imortalidade da alma, ou do espírito, ao invés da gente requerer os patrimônios materiais, que a gente deve buscar pela tranquilidade de uma consciência mais leve. Né? Ao invés da gente lutar para ter coisas, que a gente deve lutar para ser espíritos melhores. E aí, né, nesse trecho aqui que eu vou ler para vocês, vai fazer uma referência ao Livro dos Espíritos, que é muito importante a mensagem que o Santo Agostinho vai trazer para nós. Não permitas que o dia se escoe sem que atendas, pelo menos, a um ato de bondade ou a breve aquisição de algum conhecimento nobilitante. Então, isso me lembrou, gente, a questão 919 de O Livro dos Espíritos, né, que Kardec pergunta aos espíritos qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar na vida e resistir aos arrastamentos no mal. Conhece-te a ti mesmo. Então, ele diz assim, um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade é Sócrates, né, Luciana? E aqui, no Livro dos Espíritos, esse comentário é feito pelo Santo Agostinho. Recentemente eu falei aqui numa palestra com vocês, e são grandes apontamentos num texto pequeno de como que a gente pode conseguindo, aos poucos, angariar a evolução moral. Né? Então, aqui, no texto, né, Anotações Espíritas, nos chama atenção para que a gente tenha uma boa ação no dia. Algo, uma coisinha que nos dignifique. Então, se a gente pensa no macro, né, que está dizendo aqui, o Santo Agostinho nos diz, se todas as pessoas fizerem o que eu estou fazendo, esse mundo vai se tornar um lugar melhor para se viver? O que as pessoas têm a se queixar de mim no dia de hoje? Como que eu estou me dedicando às minhas tarefas? Então, aqui é muito importante a gente refletir sobre isso, lembrando sempre, nós não estamos sozinhos. Nunca. A gente tem uma multidão de invisíveis próximos a nós, temos os companheiros encarnados que são ferramentas do Cristo para a nossa melhoria, então que a gente aproveite essa estadia terrestre, para que a gente, né, como diz o texto, cada um segundo as suas obras, a gente vai melhorando a nossa condição aqui, ou em qualquer lugar em que estejamos, através de tudo isso que a gente vai se alertando para fazer um pouquinho diferente, um pouquinho melhor a cada dia. E uma última reflexão aqui, não menos importante que as demais, ela se intitula Reações, e ela está contida no Jornal Reformador de 1968. Tá? Em setembro de 68. Então, olha que importante, muito mais do que a gente prestar atenção ou se importar com os acontecimentos da vida,
a gente deve se importar com a nossa forma de reação aos acontecimentos. E para isso, né, eu fiquei muito presa e prestando atenção nas minhas atitudes. Eu estou mais ativa ou mais reativa frente a tudo que eu estou vivendo? Como que o meu orgulho tem dominado a minha vida? Eu tenho ficado muito exagerada nas minhas reações? Ou eu já tenho colocado um pé atrás e aconteceu, eu vou respirar para depois eu tomar uma decisão? Né? Porque se a gente pensar em cada um segundo as suas obras, se é obra minha agir de forma impulsiva, de forma impensada, isso naturalmente vai ser contabilizado, né, no meu saldo lá, que pode ou não ficar positivo ou negativo. Então, para isso, tem umas analogias aqui feitas, né? Se, por exemplo, eu venho com um corpo saudável e eu deterioro esse corpo, eu vou gradualmente destruindo esse patrimônio, que é um instrumento do meu espírito de melhoria, claro que isso vai trazer consequências. Ao mesmo tempo que a gente pode observar espíritos que vêm numa condição de enfermidade muito grande e fazem da encarnação algo maravilhoso. Aproveita a oportunidade sem reclamar, sem ficar insistindo que a culpa é de Deus, que a vida dele não presta. Edifica o processo reencarnatório dele aqui. Ele vai usar aqui o que a gente vê também, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, com relação às provas da riqueza ou da pobreza. Prova da riqueza, o que adianta eu vir com facilidades materiais, com facilidade de conquistar algo perecível, se isso em nada contribui para verdadeiramente edificar meu espírito? Se eu for usar isso a serviço do meu egoísmo, eu caminho ou eu estou recuando? Ao passo que espíritos vêm, né, muitos espíritos, numa condição precária, Indiara estava falando aqui para nós agora cedo, tão precária, tão difícil, e tem pessoas que com isso conseguem crescer, conseguem ampliar as suas condições materiais e, mais do que isso, conseguem ajudar outras pessoas, transformando a vida de outras pessoas. Então, vou deixar umas frases aqui do texto muito importantes que estão ligadas ao nosso melhoramento íntimo. Frases que nós devíamos nos perguntar constantemente. Que fases dos sucessos e insucessos que te interessam a personalidade? Então, aqui eu fiquei pensando, é meu orgulho que está à frente disso tudo? Ou as coisas que vêm me acontecendo, elas estão sendo registradas no meu psiquismo, pelo meu espírito, para que isso me melhore e não me piore? Que realizas com o reconforto? Como ages à frente da colaboração dos amigos e da hostilidade dos inimigos? Então, eu estou ativa ou reativa frente a essas questões? Em que transformas aquilo que és, o que tens, o que recebe, o que sabes e o que desfrutas? Né? Continuando, né, nesse versículo importante, a cada um segundo as suas obras. Então, as reações do homem perante a vida é que vão decidir sobre o destino de cada um. Por isso que ele está dizendo que mais importante do que nós olharmos para os acontecimentos da vida é o registro que a gente faz das nossas atitudes, das nossas reações perante todos esses acontecimentos. É isso. É isso. No resumo, né, cada um segundo as suas obras, né? Então, a gente pensar nisso mesmo. Vamos lá. A gente seguindo o céu e o inferno, né? Nós vamos começar hoje aqui o capítulo sobre os suicidas. Então, só lembrando para a gente entender os acontecimentos, o que as reações, os sentimentos dos suicidas, nós precisamos lembrar aquela estrutura: espírito, perispírito,
corpo físico, né? A gente lembrar que a morte deveria ser um processo natural, que essa separação do perispírito e espírito, que vão para o plano espiritual, é uma separação que é desfeita, ela não deve ser quebrada, né? Então, plano espiritual vai perispírito e espírito, o corpo fica no plano físico. E que a gente vai entender que quando há uma ruptura súbita disso, seja por um acidente, seja por um suicídio, seja por um suplício, alguma coisa nesse sentido, hoje suplício a gente tem menos, né? Isso é um dos fatores que determina qual vai ser o comportamento, a dor, os sentimentos desse espírito no plano espiritual. Então, um dos fatores. Então, e outra coisa importante, a vida que nós levamos, muito material, muito sensual, ou mais moral, mais intelectual, com bons sentimentos, também é outro fator que vai determinar se essa separação vai ser uma separação tranquila ou uma separação com muitos problemas. Certo? Só a gente lembrar essas estruturas. Não tem receita de bolo. Cada um de nós é uma individualidade. Então, vai haver nuances, né? Então, nós vamos seguir só lembrando. Lembrando assim, é muito legal se a gente puder ler questão 155, 163, 164, 165 do Livro dos Espíritos, que está falando exatamente o processo do desencarne, o que envolve nisso, e a perturbação após a morte, né? Então, para a gente entender o comportamento do suicida, certinho? Então, vamos lá. Vamos do ponto de vista prático e a gente vai conversando aí da parte teórica junto. Vamos lá. O suicida da Samaritana. No dia 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de uns 50 anos e convenientemente vestido apresentou-se no estabelecimento da Samaritana em Paris e mandou preparar um banho. O garçom, em serviço, depois de um intervalo de 2 horas, admirado de que esse indivíduo não o chamava, decidiu entrar em seu gabinete para ver se estava indisposto. Foi então testemunha de um horrendo espetáculo. O infeliz tinha cortado a garganta com uma navalha e todo o seu sangue estava misturado à água da banheira. Não podendo ser estabelecida a identidade, transportou-se o cadáver para o necrotério. O espírito desse homem, evocado na Sociedade de Paris, 6 dias depois de sua morte. Vamos lá. O espírito foi para a casa de banho, chegou lá, pegou a navalha, cortou, né? A casa de banho não é comum para nós hoje, mas na época existia, cortou a garganta com uma navalha dentro da banheira e encheu tudo de sangue. Então ele suicidou-se com uma navalha, cortando o pescoço. Essa é a história, um homem de 50 anos, e aí ele foi evocado 6 dias depois, certo? 6 dias depois de ter se constatado lá o óbito. Vamos lá, vamos ver em que estado esse moço estava em relação aos sentimentos, a perturbação, lucidez. É isso que Kardec está estudando, esse momento logo depois do desencarne, certinho? Vamos lá. Deu as seguintes respostas. Evocação. Aí a resposta do guia do médium. Espere, ele está aí. Onde estás agora? Aí o espírito responde, eu não sei. Dizei-me onde estou. Estás numa assembleia de pessoas que se ocupam de estudos espíritas e que são benevolentes convosco. Aí ele responde, dizei-me se vivo. Eu sufoco no caixão. Vamos lá, essa é a resposta dele. Eu estou vivo ou não? Né? Então, assim, você vê confuso nesse momento. Né? E ele está se vendo no caixão. Então, a gente vê que
nessa estrutura, espírito, perispírito, corpo físico, nós temos duas possibilidades aí. Ou ainda não completou o desencarne, ou seja, existem estruturas perispirituais ainda grudadas no corpo que não se desvincularam, e Kardec fala lá na questão 155, isso pode levar dias, semanas ou meses. Ou, como Kardec fala na questão, se não me engano, 163 ou 164, há uma impressão da matéria, ele já se desvinculou, mas mentalmente ele ainda percebe a matéria, que no caso seria o corpo dele. Então, ou o perispírito ainda está lá, ou mentalmente, como ele está com uma ruptura abrupta da vida, ele mentalmente ainda está ligado naquele corpo. Essa separação não foi feita, ele não tem essa lucidez ainda. Não sabia onde estava e ainda percebendo o corpo 6 dias depois da morte. Certinho? Então a gente entra nessas duas possibilidades, segundo Kardec, questão 155, 163 e 164. Certinho? Então vamos lá. Sua alma, embora separada do corpo, está ainda completamente mergulhada no que se poderia chamar de turbilhão da matéria corpórea. As ideias terrestres estão ainda vivazes. Ele não se crê morto. Então, isso nós vamos ver, gente, que é uma constante. O suicídio, ele tenta aniquilar a vida, né? Ou melhor, aniquilar o sofrimento dele. Mas, quando ele se percebe no plano espiritual, ele se vê vivo, mas ele vê o corpo dele morto. Ele tenta conversar com as pessoas e as pessoas não respondem, quer dizer, parece que ele está vivo, mas o corpo está morto, as pessoas não o reconhecem. Então, é essa que é a confusão da coisa. Ele não tem a lucidez, a clareza de se perceber no plano espiritual. É claro que isso vai variar muito de acordo com a vida que ele levou aqui também. De acordo, nós vamos ver no próximo aqui, que o motivo do suicídio é um atenuante, por incrível que pareça, no próximo. Nós vamos ver um pai se suicidou por amor ao filho. Então, olha como é diferente, né? É um suicídio? É, mas o pai vai se suicidar por amor ao filho. Esse aqui se suicidou, nós vamos ver, por causa de problemas afetivos com a família. Então, isso é diferente, a vida de cada um é diferente, a idade, né, que esse suicídio foi cometido vai ser diferente. Por isso que o comportamento deles no plano espiritual vai ser muito diferente, né? O grau de espiritualização também varia, né? Um extremamente material, o outro já espiritualizado, mas muito sofrido, é diferente. Certo? Então, por que eu estou falando isso? É porque os suicídios não são todos iguais. Às vezes a gente fala, esse suicidou, coitado, não sei o quê. Mas o que vai acontecer com um, com o outro, com o outro, com o outro, é muito diferente. É isso que a gente precisa entender. É muito diferente. É ruim para todos? Claro que é. A gente não deve cometer isso de jeito nenhum. É o maior crime, como a gente vê aqui no livro dos Espíritos, porque a vida nos foi dada. A vida não é nossa. Deus nos deu para que a gente viva essa vida de acordo com o que Ele programou para nós. Então, nós não temos direito de tirar. Deus deu, Deus vai tirar no momento que for necessário, no momento que é a nossa programação. Certinho? Então, vamos lá. Quem vos empenhou para vir a nós? Aí o Espírito respondeu, senti-me aliviado. Olha para você ver, é sempre a mesma história na reunião mediúnica. Olha, por que eu vim? Mas não sei onde é que eu estou, mas eu estou aqui. Por que você veio? Eu senti bem aqui. A questão da reunião mediúnica, né, da vibração, do sentimento de todos aqueles que estão na reunião mediúnica, não é só do médium, da psicosfera que se cria na reunião mediúnica. Certinho? Então vamos lá.
Que motivo vos levou a suicidar-se? Aí o espírito responde: estou eu morto? Não, eu habito o meu corpo. Não sabeis o quanto eu sofro. Eu me sufoco. Que mão complacente procure me matar. Olha a confusão. Ele se vê o corpo, está dentro de um caixão, mas ele acha que ele está vivo, que ele não está morto, mas então por que ele está dentro do caixão? Né? Olha como é confuso para o espírito que desencarna uma condição difícil. É difícil, é a tal da perturbação que Kardec fala. E a perturbação pode ser de segundos, um espírito muito nobre e tal, morreu, acordou, está tudo certo, vamos lá, a vida que segue. Né? Ou a gente está olhando o outro lado, o outro extremo do suicida, com muita energia vital, com muito sofrimento, muita angústia, que interrompe a vida. Então a gente tem os dois extremos para a gente ver a questão da perturbação do grau de lucidez do espírito. Certinho? O interessante é você ver que ele repete. Pergunta, vai e volta e repete, que ele está sufocado. Quer dizer, ele está com um sentimento ainda corpóreo, muito latente, muito forte. Eu estou me sentindo bem aqui, mas eu estou sufocado. Sim. Eu tenho toda aquela sensação repetitiva e incessante até vir a clareza. É uma coisa... Aquele momento, né, mentalmente, é muito forte para o espírito se suicidar. O momento derradeiro, ele fica muito impressionado no campo mental do suicídio. Né? Vamos lá. Por que não deixastes nenhum traço que pudesse vos fazer reconhecer? Aí o espírito responde: eu estou abandonado. Fugi do sofrimento para encontrar a tortura. Então, aqui ele começa a contar o motivo do suicídio. Né? A gente vai ver. Então, mas olha para você ver, ele estava sofrendo, teoricamente só sofrendo. Agora ele está se sentindo torturado. Então, depois ele vai falar disso, que está pior agora com o suicídio que estava antes, uma vida muito sofrida para ele. Uma dupla frustração. No final, primeiro que achava que terminaria, não só não terminou, como agravou. Porque o suicídio ele quer destruir o sofrimento, a dor. Ele acha que ele vai destruir a vida. Mas quando ele se vê vivo e sofrendo, a coisa fica mais complicada. Né? Vamos lá. Tendes agora os mesmos motivos para permanecer desconhecido? Aí o espírito responde: sim, não coloqueis um ferro em brasa na ferida que sangra. É porque a turma quer descobrir quem é ele, porque teoricamente ele foi um ser anônimo, entrou na casa de banho e suicidou. Né? Em Paris, mesma coisa que, por exemplo, a gente vai para Belo Horizonte, entra em algum lugar lá e suicida. Né? E aqui nós estamos em 1860. É muito mais difícil do que hoje. E aí, olha a próxima pergunta, você vê, ele não quer se identificar. Né? Quereis nos dizer o vosso nome, a vossa idade, a vossa profissão, o vosso domicílio? Aí ele responde: não, a tudo não. Tinhais uma família, uma mulher, filhos? Aí o espírito responde: estava abandonado, nenhum ser me amava. Então vamos lá, olha a próxima, vamos lá. Aí a gente vê o motivo, né? Que fizestes para não ser amado por ninguém? Aí o espírito responde: quantos o são como eu? Um homem pode estar abandonado no meio de sua família quando nenhum coração o ama. Então aqui a gente vê o motivo. É afetivo mesmo. Segundo ele, nos dizeres ele, a família o abandonou, ou melhor, ele se sentia abandonado pela família, só que ele não conta os meandros da história. O que aconteceu nesse seio familiar aí, que ele acabou por se sentir muito abandonado, né? A ponto de se suicidar. Então, a gente não vai saber. Né? Então, vamos lá. No momento de concretizar o vosso suicídio, não sentistes nenhuma hesitação? Aí ele respondeu: eu tinha sede da morte.
esperava o repouso. Aí a gente vê, esse queria acabar com o sofrimento, ter um paz, um descanso, e escolheu um meio completamente equivocado para buscar a paz que ele tanto queria. Ou para não ter o abandono que ele estava sentindo. Né? Uma pessoa abandonada, a Vanessa pode falar melhor que ela, ele sente só. Né? Eu estou abandonado porque eu estou sozinho, não quero ficar sozinho. É isso. Né? O abandono é nesse sentido, a solidão mesmo. A pessoa não quer ficar só. É isso. E aparentemente a angústia dele era interna dele, a cabeça dele era uma coisa mais depressiva, talvez, né? Que ele está sentindo ali, que fazia até com a visão do desprezo. Ele fala, dá a entender, né? Que ele estava no seio da família e mesmo assim se sentia só desprezado. Excluído, desprezado. Ele sabia a companhia, mas ele não se sentia de valor dentro do seio familiar. Sim. E aí ele busca, como diz, o livramento daquela vida. Mas isso que o Luciano falou é muito comum mesmo. A pessoa, ela interpreta os acontecimentos da vida, não exatamente com fidelidade ao que está acontecendo, né? No modo geral, fazemos isso, né? A nossa impressão. A nossa percepção, que nem sempre é o que é, né? Porque às vezes a minha percepção ela tem afetação daquilo que eu penso. Do meu lado, mas ela não tem. Sim. Porque às vezes não é o que acontece aqui na verdade, é a gente que se afasta, é a gente que cria situações. Não é o que realmente está ali. E para isso a gente precisa entender, né? Quantas versões tem de uma mesma situação, né? É muita coisa envolvida. Muita coisa. Então, é até interessante, o Emmanuel fala essa questão da gente compreender, não quer dizer que você seja conivente com alguma coisa que você enxerga errado, mas você compreende que o outro errou por aquele motivo. Que talvez para você seja muito tranquilo, mas para o outro é difícil. Né? Então, a gente compreender o que a gente julga, né, errado no outro. Sim. Né? Compreender o que o outro faz errado não quer dizer que a gente seja conivente, ou que nós estejamos apoiando o erro do outro. Mas a gente compreende a dificuldade do outro. E por isso ele age dessa ou daquela maneira, que a nosso ver não é a correta. É perigoso. É piedoso mesmo. É isso. Suicidou, já foi do inferno, cabeça para baixo. Tentar ser generoso, tentar rezar, orar. Isso é importante mesmo. Porque a mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Essa é a minha medida. Sim, de acordo com as nossas obras. Olha para você ver como é que uma coisa embaralha na outra. E quem somos nós para julgar? Olha aí, meia dúzia de encarnações para trás, quem garante que um de nós não caiu nesse erro? Você sabe que eu tive essa impressão quando eu li o Memórias do Suicida? Me veio uma ideia assim, eu acho que eu já fiz isso. Olha sim. Como é difícil. Porque, por exemplo, a gente sabe da história da Dona Ivone, que ela mesma contou. Quem olha a Dona Ivone na última encarnação vai falar que ela se suicidou 2 vezes para trás? Que ela abandonou a família? Que ela abandonou o Chaves? Marido, filho. Não é? Eu estou lembrando da Dona Ivone, porque aquela entrevista dela, que acho que, não sei se foi a Vanessa, colocou no grupo, o Brás, é ótima. A palestra dele hoje é sobre a Dona Ivone. Por isso que... Hoje vai ter show para nós. É muito legal a entrevista da Dona Ivone, né? Uma percepção de uma médium, uma mediunidade muito ostensiva também, com diversas possibilidades, né? Aptidões mediúnicas, que foi suicida há algumas coisas atrás. E quem fala isso? Então, assim, quem somos nós para falar de um suicida aqui ou ali? Nós temos que acolher. Ou mesmo, né? Se ele foi corajoso, se ele foi covarde, porque é o que a gente mais escuta, né? Que covardia, não sei o que, vai saber o nível de desespero da pessoa. Olha aqui. Então, covarde, né? Que coragem. Sim. Não, uma pessoa para suicidar. Olha. E a gente tem que prestar muita atenção, porque além do espírito, que é esse que está doente, aí o corpo adoece também. Aí acaba que atrapalha tudo, vamos dizer assim. Tem gente que às vezes até enlouquece, vamos dizer, e faz
sem perceber. E é o que a gente mais vê. Vamos dizer assim, né? Sim. Jovem suicídio, que infelizmente é uma faixa etária que está crescendo muito, é dos 14 aos 16 anos de suicídio. Eles não demonstram nada. Quando vê, tem acesso a uma arma de fogo, tem acesso a medicamentos, tem acesso a uma corda. Aí a família fica sem entender, porque não deixou uma carta, não deixou um sinal, aparentemente não se mostra deprimido, alguma coisa nesse sentido. Mas e a dor que está lá? Como é que a gente vai saber e falar assim, olha, tanto que errou? Desespero, né? É difícil. Muita perturbação, dificuldade de imaginar, principalmente pelo fato de que, se nós estamos aqui nesse ponto evolutivo, nossas experiências são tão vastas que foi o que ela já colocou, me coloca no lugar. Todos nós podemos ter passado por situações semelhantes há mais ou menos tempo. Mas o que me deixa bastante assim, sempre preocupado e até amedrontado é o tamanho da perturbação que chega a anular um instinto de sobrevivência natural que é colocado em nós como dispositivo de segurança para evitar a nossa morte prematura. Por que nós temos medo da morte? Não é o que vai na frente. É um dispositivo de segurança biológico. Né? Eu lembro quando eu estudava medicina legal, muito gostei da minha praia, mas falava da impossibilidade de se morrer afogado. Por quê? O organismo, quando começa a ficar sem ar, ele quer buscar, e você como desmuda de ideia. Aí o perfeito não era aquele, você não consegue controlar mais, mas há aquela tentativa de sobrevivência física que são dispositivos de segurança. Olha o tamanho da preocupação para anular Acontecer isso. Verdade. Então, isso é uma coisa que me deixa sempre muito intrigado e preocupado, e eu acho que isso me incomoda tanto, dentro do que a Marisa falou, possivelmente. Não é? Vai saber. Vai saber. Vai saber o que a gente fez, velho. A sensação que dá é essa. Não tem garantia. Não tem garantia. Né? É manter-se vigilante, porque nós todos estamos em risco das próprias provações que nós escolhemos para nós. O teste está por vir a todo momento. É hoje, amanhã, daqui a pouco. Vamos lá. Como o pensamento do futuro não vos fez renunciar ao vosso projeto? Aí o Espírito responde: não acreditava mais nele, estava sem esperança. O futuro é a esperança. Olha para você ver, é uma ausência completa de perspectiva. Se você tem alguma perspectiva no futuro, você pensa na lei de ação e reação, aí você fala, não vou fazer, mas nessa hora o rapaz está pensando nisso? De jeito nenhum. Então, aquele momento está tão duro para ele, que ele não está pensando 5 minutos para frente, quanto mais no futuro. Não, a ideia é se livrar do tormento. Ele vai pensar, não, ano que vem minha família vai estar melhor do que essa. Não vai, não está pensando desse jeito. O raciocínio não tem essa lucidez. Né? Vamos lá. Que reflexões tivestes no momento em que sentistes a vida extinguir em vós? Aí ele respondeu: eu não refleti, eu senti. Mas a minha vida não está extinta. Minha alma está ligada ao meu corpo. Sinto os vermes que me roem. Kardec fala isso lá na questão 155, não é exagero não. Ele põe, é um fato excepcional, mas pode acontecer do espírito ainda estar ou mentalmente ou perispiritualmente ligado lá naquele corpo físico, ele perceber a putrefação do seu corpo físico. Né? Mas Kardec põe o quê? Como um fato excepcional. Porque às vezes a gente tem mania de generalizar. Todo suicida, todo aquele de morte violenta, está lá agarrado no corpo e vai perceber isso. Não. Né? Pode, mas como o próprio Kardec diz, é excepcional. Pode acontecer? Pode. Né? Vamos lá. Que sentimentos tivestes no momento em que a morte se completou? Aí ele responde: ela o está? A dúvida. Até agora está na dúvida. Morri, mas eu estou vivo. Né? Kardec põe isso. Ele morre, mas ele vê o seu corpo, ele se vê no plano espiritual, ele vê as outras pessoas, ele vê outros espíritos. Então ele vê que a vida está rodando em volta dele.
Às vezes eu estou morto ou eu estou vivo, não é? Então vamos lá. O momento em que a vida se extinguia em vós foi doloroso? Aí ele respondeu: menos doloroso que depois, só o corpo sofreu. Aí a gente vê mais um falando. A dor moral e o sentimento no pós-desencarne é muito maior do que a dor física enquanto encarnados. A gente vê aqui mais uma prova do quê? Que o sentimento, as coisas morais são muito mais contundentes, profundas para o espírito do que a dor física. Apesar de que, enquanto a gente está encarnado, a gente acha que a dor física é terrível, né? Mas a dor moral consegue ser pior, né? Vamos lá. Aí agora o Espírito São Luís vai responder uma questão e ele vai falar a mesma coisa que eu li, sabe, naquela notinha da Dona Ivone, do livro Memórias do Suicida? Né? Então vamos lá, para a gente comentar, porque isso aqui pode gerar dúvida aqui. Vamos lá. Ao Espírito de São Luís: que entende o Espírito ao dizer que o momento da morte foi menos doloroso que depois? Aí São Luís responde: o Espírito se descarregava de um fardo que o acabrunhava, sentia a volúpia da dor. Vamos lá. Esse estado é sempre a consequência do suicídio? Aí São Luís responde: sim, o espírito do suicida está ligado ao seu corpo até o termo de sua vida. A morte natural é a libertação da vida. O suicida a quebra inteiramente. Então, aqui que ele está, a morte natural, aquela morte programada e tal, é libertação do espírito. Kardec põe até a analogia de um pássaro quando se abre a gaiola, né? É a libertação do espírito, mas no suicídio a coisa é diferente, né? E aqui a gente encara com mortes violentas, porque tem os suicidas involuntários também, que entram nisso aqui, com intensidades que variam, é claro, tudo varia, mas entram também. O que é suicídio voluntário? Aquele que bebe, está vendo que está morrendo e vai morrer da bebida. Aquele que fuma, está vendo que está morrendo, vai morrer do cigarro. Aquele que entra num carro, vai fazer uma curva que deve ser feita a 80 km por hora, ele faz em 240, porque quer curtir o carro. Então, isso é tudo involuntário. Mas é suicida, porque sabe que não deve fazer isso ou aquilo, né? Quantas vezes a gente já viu reunião mediúnica nossa aqui, aquele que usa droga na festa, morre por lá, acorda aqui na reunião mediúnica, completamente desajustado no tempo, no espaço, acha que está na festa, mas aqui está esquisito, porque não tem música, não tem bebida, cadê a droga que acabou? Né? Quantas vezes a gente já viu isso aqui na reunião mediúnica? Não sabe que morreu, depois vai entender que morreu, e depois vai entender que morreu porque usou droga. E aí é que a perturbação e a consciência vai aflorar e o sofrimento vai apertar. Não é? Eu acho interessante essa resposta aqui, porque ele fala daquele fluido vital. A gente já chega com a programação, a energia como eu posso dizer, que abastece esse nosso corpo físico, ela tem um Deus. A gente não sabe qual é. Vamos dizer assim, o tanto de cada um foi abastecido lá atrás, com a programação da viagem, mas a gente não sabe qual é. E o peso que é essa energia e faz a ligação do espírito com o corpo. Você vê que até chegar o momento da morte, é muito pesado isso. É o cordão. É impregnado a energia que vai. É pesado. Tanto que você vai viver. Depois você rompe ele de repente. Eu falo, o peso é muito grande. Sim. Eu acabei que a programação era diferente. Beleza. É verdade, vamos lá. 18. Vamos à última questão aqui. Esse estado é o mesmo em toda morte acidental, independentemente da vontade, e que abrevia a duração natural da vida? Aí São Luís, né? Responde: não. Então, é a mesma em toda morte acidental? Não. Né? A gente precisa
Kardec era esperto, então a gente tem que prestar atenção, né? Em toda morte acidental é assim? Não. Não é? Então a gente antenar. Quer dizer que o cara morreu de acidente, ele é suicida? Não. Né? Vamos lá. Que entendeis por suicídio? Aí, olha o tanto que Kardec era esperto. Então, se em toda morte acidental não, então o que é suicídio? Explica para nós aí. O espírito não é culpado senão de suas obras. Aí a pergunta torta do São Luís, né? A resposta torta. Suicídio é o quê? Quando você faz uma coisa que realmente você sabe que vai dar errado, que está dando errado. Por isso que eu discordo, não é torta, mais reta que isso. O que você fizer, o risco que você assumir conscientemente, você vai responder por ele. Isso aí. Agora, o que ocorre além é justamente aquela programação. Nós temos a necessidade de acidentes e fatos que ocorrem, e que aqui está na programação a morte daquela forma. Né? Os desencarnes em massa, temos várias situações que estão na programação. Mas aí você não tem controle sobre isso. Tomar cuidado, porque quem pergunta é Kardec. Sim. Quem responde é São Luís, então nós temos que antenar o nível alto, nós temos que pensar no que eles estão falando, né? O padrão da conversa, né? Tá acima do que a gente está acostumado a ver, né? Vamos lá, vamos só ler o comentário agora, é Kardec, tá? Kardec comentando as respostas do moço aqui. Vamos lá. Esta dúvida da morte é muito comum nas pessoas falecidas há pouco, e sobretudo naquelas que durante a sua vida não elevaram sua alma acima da matéria. Questão 155, ele já falou disso lá atrás, nós já lemos aqui. Vamos lá. É um fenômeno bizarro à primeira vista, mas que se explica muito naturalmente. Se a um indivíduo, posto em sonambulismo pela primeira vez, pergunta se dorme, ele responde quase sempre não, e a sua resposta é lógica. O interrogador foi quem colocou mal a questão, servindo-se de um tempo impróprio. A ideia do sono, na nossa língua usual, está ligada à suspensão de todas as faculdades sensitivas. Ora, o sonâmbulo que pensa, que vê e que sente, que tem a consciência de sua liberdade moral, não pensa dormir, e com efeito não dorme na acepção vulgar da palavra. Por isso, ele responde não até que esteja familiarizado com esta maneira de entender a coisa. Então, o sonâmbulo, você perguntar para ele, está dormindo? Eu falo que não. Kardec fez isso com vários sonâmbulos, mediunidade de sonambulismo aí. Não, estou conversando com você, estou vendo aqui as coisas do plano espiritual, estou ditando uma receita aqui, estou ouvindo, está tudo certo para mim. Mesma coisa suicida. Você está morto? Não, estou vivo, ué. Estou vendo aqui, estou ouvindo, só as pessoas que não me veem, eu estou vendo meu corpo, mas eu estou vivo. A analogia que Kardec faz é isso. Né? Vamos lá. Ocorre o mesmo no homem que acaba de morrer. Para ele, a morte é o aniquilamento do ser. Ora, como o sonâmbulo, ele vê, sente e fala. Portanto, para ele, não está morto. E o que diz até o momento em que adquire a intuição de seu novo estado. Essa ilusão é sempre mais ou menos penosa, porque nunca é completa e deixa o espírito numa certa ansiedade. No exemplo acima, ela é um verdadeiro suplício pela cessação dos vermes que roem o corpo e pela sua duração, que deve ser a que teria a vida desse homem se não fosse abreviada. Este estado é frequente entre os suicidas, mas não se apresenta sempre em condições idênticas. Varia, sobretudo, em duração e intensidade, segundo as circunstâncias agravantes ou atenuantes da falta. Então a gente vê aqui, que ela fala que o suicida morreu com 20 anos, ele ia morrer com 60, então ele vai ficar 40 anos sofrendo? Não. Por quê? Kardec põe aqui, varia a duração e a intensidade conforme as circunstâncias atenuantes ou agravantes. Ou seja, a vida que levou, a vida que leva, a vida mérito passado, se teve algum
alguma outra coisa que o precipitou a seguir a vida, a percorrer o suicídio. Então, o tempo é essa matemática, né, Daniel, da gasolina. Você tem gasolina para andar mais 20 anos. Você vai ficar 20 anos lá sofrendo? Não. Pode ser que você fique 5, pode ser que você fique 30. Depende de como você se perceber, de como forem as coisas para você, até de quem está aqui orando por você que está lá. Né? Sempre traz a regra geral, que é a possibilidade. Isso. Não pode, em momento algum, de forma nenhuma, dizer que é sempre igual. Não é máquina. Não é, Coisa exatamente. Sempre com individualismo. Sim. A peculiaridade de cada um de nós, ela vai ser levada muito igual. E a gente vê isso com muita clareza também no Memória dos Suicidas, quando todos vão se preparando para voltar, uns se acham, não, agora eu estou bom, eu vou voltar agora. O outro, não, eu vou ficar mais um tempinho aqui, eu vou me preparar melhor. Inclusive o Camilo, nós comentamos aqui, foi o último a vir, né? Alguns outros lá, e eles, teoricamente, vieram todos juntos do mesmo lugar e tal. Então, varia muito, varia. Inclusive a preparação, a maneira que ele vai se perceber no plano espiritual. Né? Memória do Suicida mostra isso claramente, porque mostra a preparação de todos eles para voltar. E às vezes tem até com alguma mutilação, não devido ao suicídio em si, mas para não cometer outro suicídio. De novo. Exatamente. É interessante isso. Sim. No Memória do Suicídio tem um que volta sem a mão lá, né? Lembrei Ele dele. dá um tchauzinho sem a mão, Isso. porque ele usou a mão, não sei se foi para dar o tiro, para facar, e aí ele veio sem a mão, ele ia reencarnar sem a mão, e do ponto de vista espiritual já estava com o pé de espírito sem a mãozinha, porque nós sabemos que quem vai moldar o corpo é o pé de espírito. Então ele já veio do plano espiritual com o pé de espírito faltando aquele pedaço. Os mecanismos de escolha para auxiliar a vencer, porque a gente sabe que é difícil vencer esse magnetismo do momento da separação que fica marcado entre espírito, né? A tendência é muito grande, muito forte. Pode chegar desde pequenos mecanismos até mais extremos. Né? E também vinculado à peculiaridade De cada um. Luciano, esse caso da mão, ele rezou e automaticamente o perispírito dele já sem a mão. Aí é que a gente não vai saber por que vai vir sem a mão, né? Assim, por que ele pediu isso e a espiritualidade por que assim? Será que é uma questão de segurança assim, não, eu sem a mão eu vou ficar melhor e a minha mão foi um agente e aí eu venho sem. Eu acho uma possibilidade, porque escolha, vamos diminuir a chance que eu tenho de errar de novo. Eu tenho que vencer esse perigo. Sim. Então, porque às vezes a gente vê uma deformidade muito grande aqui encarnada na Terra e a gente pensa, nossa, como Deus, nós, né? Como Deus faz isso com um ser desse? Nós, né? Que a gente enxerga um milímetro na frente do outro, né? Aí, se a gente pensar, às vezes é um mecanismo para aquele ser conseguir sobreviver 20 anos. Porque se ele viesse inteirinho, certinho, com 15 anos de idade, ele resolvia a vida dele. Ele se suicidava, ele ia fazer bobagem. Então, às vezes ele vem e vai viver 20, 30, 40 anos com deformidade, mas para ele aquilo foi extremamente importante ser daquele jeito. Isso não quer dizer que nós não devamos exercer a caridade, ou ter piedade e ajudar esse ser. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. A necessidade de um espírito é uma coisa. O nosso dever enquanto encarnados é outra história completamente diferente. Nosso dever de caridade, lei de justiça, amor e caridade é outra história. Beleza? Principalmente porque a gente não sabe, né? Porque, por exemplo, tem livro que fala sobre uma pessoa que cometeu suicídio com um tiro na cabeça, alguma coisa, ela pode vir com um problema mental por causa que. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas têm problema mental, suicidado. Então você olha para uma criança especial e fala assim, é que eles matam o filho do outro. Não.
né? Nós Vai passamos ser uma prova. sim, nós passamos uma situação uma vez que o pai do amigo nosso estava com câncer e uma pessoa se dizendo espírito falou para ele, o seu pai está com câncer porque é uma pessoa muito ruim. Porque toda pessoa que tem câncer, o espiritismo fala que ele está pagando. Eu tive que interferir, foi complicado. Porque Meu Deus. Olha isso. Não, muito legal de caridade. Por isso que a gente fala assim, cuidado com os conceitos. A gente precisa estudar, mesmo que seja verdade, cuidado com o que você vai colocar. E eu acho que para nós. Bom senso, equilíbrio, né? Eu acho que a nossa certeza Sim, é que nós não sabemos. Então, você falar é assim, é assado. Quando você lê qualquer, desde romance até um estudo científico, espírita, o que quer que seja, filosófico, ele vai sempre trazer o quê? Alguns parâmetros para mostrar a peculiaridade de cada caso. sim. Às vezes é uma válvula de você escolher, eu vou frear aqui como eu não consigo me controlar. Para ele, mas não necessariamente é essa. Então, as formas, os mecanismos e o que escolhemos adquirir são vastos as possibilidades. É isso mesmo. Vamos? O espírito é que fala, sabe? Tudo pronto, ele pronto no começo. Vai voltar para o começo. Somos, Quanto mais você lê, menos você sabe. somos todos aprendizes, mas aprendizes e ruim ainda, que estamos repetindo com certeza a aula muitas vezes. Né? E mesmo que seja verdade, né? Às vezes a generosidade é melhor que a franqueza. Com certeza. Sabedoria, né, para fazer as coisas. Né? Vamos lá, vamos finalizar. Finalizando. A sensação dos vermes e da decomposição do corpo não é mais especial nos suicidas. Ela é frequente naqueles que viveram mais da vida material que da vida espiritual. Em princípio, não há falta impune, mas não há regra uniforme e absoluta nos meios de punição. Bom, Kardec, não precisa nem comentar. Não há regra absoluta. Pronto, então acabou. Né? Vamos? Já deu 18. Já deu 18. Vai ter que ficar, viu, gente? Deixa, semana que vem a gente termina a lei da adoração, aí hoje não vai dar tempo aqui. Porque só para a gente finalizar o suicídio, o próximo aqui é menorzinho, aí dá para a gente fazer as duas, 672 a 673, para terminar a lei de adoração. Certinho? Beleza. Vamos lá terminar? Vai. É porque senão a turma não... Senhor, nosso Deus, Pai de amor, de misericórdia, agradecemos por essa tarde de estudos e pedimos, Senhor, possamos ser luz, que possamos usar de misericórdia e amor para com o nosso próximo. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Despedido do povo. Pode despedir aqui, Luciano? Pessoal, então terminou nosso estudo aqui. Tenham todos uma boa semana e nos vemos no próximo domingo. Até mais, pessoal. Então, gente, quem que comenta o próximo aqui do Paulo? É pequenininho, tá? Uma folhinha só. Glória, honra e paz para todo aquele que pratica o bem. É só esse comentário aí. Quem que se habilita aí para comentar?